Deus é um bom pai e Ele me adotou, amém? Esse é o tema que Deus me deu para hoje. Feliz Dia dos Pais para todos. Para quem não sabe, esse é o AP e esse é o Benjamin. Ontem eu fiquei procurando muita foto e achei tanta coisa que eu nem lembrava mais. Até o Maurício assustou com essa foto, né? Ele falou, acho que eu vou deixar o cabelo crescer de novo. Achei foto nossa lá na Alemanha, Roselene, Rodolfo, tempo bom. Então, eu queria que quem é pai aqui, levanta a mão. Glória a Deus. Você pode aplaudir esses homens de Deus? Feliz Dia dos Pais. Que Deus abençoe todos os pais. Deus é um Deus que é muito bom mesmo, né? E no mundo hoje em dia, o papel ou a função do pai tem sido subestimada. E muitos pais têm abandonado a sua responsabilidade, têm transferido a responsabilidade deles até para outras pessoas, para o avô, para o pastor, para a escolinha, para a igreja, para a escola. Mas uma das coisas que a gente entende é que um bom pai é de importância vital para o sucesso de uma família. Existem muitas razões que mostram por que os pais são importantes. E alguma delas, eu peguei nesse site família.com.br, diz assim: os pais são os cavaleiros ou os príncipes das historinhas de todas as filhas. E o herói em quadrinhos de cada filho. Quantos concordam que é verdade? Não é verdade isso? Então, aqui o Maurício com a camisa do Superman, do aniversário, com uma foto que a gente tirou com a espada, e o Todinho, lembra do Todinho? Os filhos veem os pais como super-heróis, e as filhas veem os pais como príncipes, né? E cada pai tem o super-herói que merece, aqui ó, né? Tiago, Mateus, Miguel tem o Chapolin Colorado. Todos os pais, né? São super-heróis. Então, muitas vezes é assim que os filhos veem. Agora, Freud disse o seguinte: eu não consigo pensar em nenhuma necessidade infantil tão forte quanto a proteção de um pai. Ou seja, uma das funções que um pai mais pode cumprir é como protetor. A função do pai é dar proteção. Muitas das nossas inseguranças vêm da ausência de um pai no momento que nós precisamos. Às vezes você não parou para pensar nisso, mas no momento da sua vida que você precisava de alguém que te apoiasse, que te protegesse, você não teve, e isso trouxe uma insegurança para a sua vida. Algumas semanas atrás, nós matriculamos o Benjamin ali na ACM. E ele ia fazer aula de basquete. E eu ia viajar essa semana, na terça-feira. Eu falei assim: Benjamin, eu vou chamar o tio Dani, né, Uber, e vou pedir para ele te levar e te buscar, tá bom? Que você tem que ir no basquete, você tem que fazer exercício, tá bom? Tá bom. Né? Mãe é assim, já dá ordem, já faz, já... Aí eu liguei para ele e falei assim: Benjamin, e aí, tudo certo? Você está indo para lá? Não, eu não vou. Eu falei: por que você não vai? Porque eu falei com meu pai, e meu pai disse que ele quer estar na primeira aula minha, então eu vou com ele. E na hora eu falei, eu lá preocupada, que ele tem que fazer. E o Maurício: não, eu quero ver o ambiente, eu quero ver a aula, eu quero ver o lugar, eu quero estar com ele. E quantas vezes a gente não teve alguém que estivesse do nosso lado quando a gente ia enfrentar uma coisa diferente, né? Você entende que às vezes que teve que enfrentar situações diferentes e você não teve seu pai ao seu lado, você se sentiu inseguro? Você consegue entender isso? Uma criança que sabe que é protegida, ela cresce com um sentimento de segurança. Uma pessoa que teve um pai presente, ela é muito mais segura do que uma criança que não teve. Por quê? Porque na maioria das vezes, é o pai que ensina a andar de bicicleta, a nadar, dirigir, né? Quem aprendeu a dirigir com o pai aqui? Antes de ter 18 anos, fala a verdade. A mãe ficava doida, né? Não faz isso, não vai, né? E o pai lá querendo ensinar. O Maurício já trouxe o Benjamin aqui uma vez no estacionamento, ensinando ele aqui, né?
E eu falo, não faz isso. A mãe é toda preocupada, mas o pai é aquele que muitas vezes vai estar junto nesses momentos. Uma das emoções mais fortes que uma criança pode ter na infância é o medo, né? E por quê? Criança tem medo, tem pesadelo, é monstro embaixo da cama. Quando apaga a luz ela fica com medo, fica escuro, de repente ela fica com medo. E quando a criança está doente ou com fome, quem que ela chama? A mãe, não é verdade? Está com fome ou está doente? Mãe, eu estou com fome, mãe, estou doente. Agora, quando ela está com medo, pode ter certeza que ela chama o pai. Sabe por quê? Porque ela vai, né? Os braços do pai são fortes e trazem segurança. Isso aqui eu vou contar. Cadê o Benjamin? Ele vai me matar. Isso aqui... Você deixa? Cadê você? Não estou vendo ali. Essa foto aqui é o Benjamin em cima dos ombros do Maurício no show do Justin Bieber. Colocou ele em cima dos ombros para assistir melhor o Justin Bieber, né? Uma época que o Benjamin não lembra. Então eu pus a foto para que ele lembrasse. Os braços do pai trazem conforto e shalom. Essa foto aqui foi no dia do batismo, né? E quando você sente, né, o abraço do seu pai, você sente isso, o conforto e o shalom do seu pai. Agora, os pais são o maior exemplo, principalmente quando acham que ninguém está observando. Theodore Edsburg disse: a coisa mais importante que um pai pode fazer para os seus filhos é amar a mãe deles. Ou seja, através das ações, sem nenhuma palavra, um pai mostra para o seu filho como que você deve agir com as pessoas, respeitar as pessoas, amar as pessoas, né? E principalmente se é a mãe dessa criança. Esse ato fala muito mais alto do que qualquer palavra ou discurso no Facebook, né? Tem gente que faz um textão lá no Facebook, mas na vida real você demonstra todos os dias o amor pela sua esposa. Isso aqui, né? É o pai, o avô e o filho fazendo igualzinho. As crianças imitam os pais. Eles não precisam falar nada. Olha isso aqui, que eu achei ontem igualzinho. Aqui não dá para ver, mas é a mesma camiseta com um leão, né? E isso aqui, quando ele era pequenininho, desde pequenininho, o Maurício tocando, cantando, e ele tinha o violão dele, o microfone dele, cantou muito tempo com marcados. Então, por quê? Porque você olha e você imita aquele que você, né, que é seu pai. Clarence Kelland disse assim: meu pai não me disse como viver. Ele viveu e me permitiu observá-lo fazendo isso. Você não precisa falar para a criança como fazer. Você precisa fazer e mostrar para ela como é. Não é com palavras apenas. O conselho de um pai pode permanecer como filho para sempre. John Paul Richard disse assim: as palavras de um pai ditas na privacidade do lar não são ouvidas pelo mundo, mas como eco numa galeria, elas são claramente ouvidas no final por sua posteridade. Ou seja, até o fim da vida, aquela criança ouve a voz do pai. Eu não sei se você tem isso com você, mas geralmente você tem uma frase que você já ouviu seu pai falar muitas vezes. Tem ou não tem? E às vezes é uma frase que não faz sentido nenhum. Mas todas as vezes que você ouve, ou está numa situação, você lembra. O meu pai falava uma frase que nem tinha sentido. Ele falava assim: toda vez que você vê um homem de bigode ou de chapéu dirigindo, foge dele. Que ele dirige mal. E eu falava: mas o que tem a ver o homem de bigode, o homem de chapéu? Mas era sempre essa frase que ele falava. Então até hoje, eu estou no trânsito, olho um homem de bigode, eu já saio. Porque... eu vejo alguém de chapéu, eu já saio, porque eu lembro da frase que meu pai falava, né? São as palavras de um pai que ficam na mente dos filhos, mesmo depois de terem saído de casa. Ou seja, essa aqui é a foto de quando o Maurício lançou esse livro, O Segredo dos Heróis, e foi vendo o Maurício escrever livros, e o Maurício conversando com ele sobre como escrever, que o Benjamin começou a escrever livros também, né? Então,
o pai, tudo aquilo que o pai fala, vai ficando, né? Vai sendo guardado na mente dos filhos. A perspectiva do pai é diferente da mãe. Ele satisfaz a necessidade da criança por exploração e aventura. Ou seja, enquanto as mães se concentram em criar filhos perfeitos, os pais deixam que eles vistam o que querem. É verdade ou não é? Você já deixou seu filho ou sua filha sozinha com o pai? Quando você chega, está com a calça de uma cor, a camiseta da outra, a meia. Você fala assim, mas nada combina. Ah, mas deixa usar, né? Come o que quer. Ah, eu quero comer hambúrguer no café da manhã. Pode comer, né? Deixa o filho se sujar, subir em árvore. Os pais são diferentes. Eu vou pedir para eles abrirem um vídeo. A diferença entre pai e mãe. Abre o vídeo para mim aí, Vitor. Olha lá. Obrigada. Tem. A mãe brincando com a criança. Vira. 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 Aí. Aí. Vamos lá. Marcelo comeu. Aí. Agora o pai. É assim ou não é? A mãe é toda devagarzinho, toda delicada, faz a curvinha, avisa que vai virar, o pai já empina, já faz tudo, né? Não está nem aí. Os pais dão liberdade que muitas vezes as mães não dão. Leva no fundo da piscina, tira a rodinha da bicicleta para a criança andar, né? As mães, o que se diz muitas vezes é que as mães ensinam e o pai é a diversão, né? Quando o Benjamin, uma vez tinha uns 6, 7 anos, nós estávamos no Caraguá e o Maurício colocou o Benjamin naquele chapéu americano. Eu fiquei com o coração na mão, ele sozinho ali, né? Mas eu não podia falar nada. E o Benjamin, deixa ele tem que sentir. Chapéu mexicano, o que eu falei? Americano, que beleza. Chapéu mexicano, né? Então os pais, eles são assim. Os pais são um reflexo terreno de Deus. Como Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai, as crianças aprendem a natureza de Deus, aprendendo o que é um pai e quem é seu pai. Por quê? Porque o pai e o pai têm o mesmo nome. Então as crianças, os filhos comparam seu pai terreno ao seu pai do céu. Assim, se você tem um pai bom na terra, elas acreditam que Deus é bom. Quando elas se sentem amadas pelo pai aqui na terra, elas sentem que Deus também as ama. Agora, se elas se sentem rejeitadas pelo pai na terra, muitas vezes elas vão se sentir rejeitadas por Deus. É dever do pai ajudar seu filho a conhecer o pai do céu. O amor de um pai pode fazer toda a diferença. Por quê? Porque de acordo com o seu relacionamento com o seu filho, é como ele vai ver o pai do céu. É muito sério isso, né? Vamos lá. Gálatas 6 diz assim: e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Todos nós temos um clamor dentro de nós. Diga, Abba, Pai. Isso está dentro de você. Queridos, não adianta. Eu vou falar agora sobre isso, né? A palavra Abba, Pai, ela pode ser um gatilho na sua alma para trazer uma memória de algo que você teve, que você tem, que você não conheceu, algo que você não gostaria de lembrar, talvez, né? O que é um gatilho na alma, apóstola? Quando Pedro negou Jesus 3 vezes, aonde que ele estava? Diante de uma fogueira. Quando Jesus volta para falar com Pedro, o que ele faz para chamar Pedro para conversar? Ele faz uma fogueira. E
assim como Pedro negou 3 vezes, ele pergunta 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me amas? Quando Pedro viu aquela fogueira, a fogueira para ele era um gatilho para se lembrar do que ele tinha feito. Ele tinha negado Jesus. Quando você ouve essa palavra Pai, isso pode ser um gatilho para te fazer lembrar de algo que talvez você não queria lembrar. De alguém que você talvez tenha que perdoar. De alguém que você não conhece, de alguém que você não fala. Ou de alguém que você ama muito. Então, quando nós estamos no mês de confiar no Abba Pai, as reações são diversas. Uns vão ficar muito felizes, outros não vão gostar tanto. E não sabe por quê, ficam incomodados. Está no culto e fala: eu não sei o que está acontecendo, né? Isso é inconsciente, você não percebe, não fica pensando nisso, mas de repente dispara esse gatilho na sua alma. Dia dos Pais, quantos aqui detestam isso? E aí você fala: não, é uma coisa comercial. É uma coisa comercial. Honrar pai e mãe é todo dia. Mas essa palavra, esse dia, para muitos é horrível. Celebrar esse dia faz com que aquilo que estava esquecido, escondido num quartinho da sua alma, venha à tona, saia para fora. Ontem falando com um casal de São Paulo, porque eu ministrei semana passada lá um pouco disso. Eles estavam me falando que tinha uma moça que veio no culto do Shabá dizendo que estava 3 dias sem conseguir dormir, depois que ouviu a palavra, porque Deus falando com ela que ela tinha que perdoar o pai dela. E ela pediu oração, eles oraram com ela e ela disse: amanhã eu vou falar com meu pai e vou pedir perdão para ele. Isso estava guardado, estava escondido, ela nem se lembrava disso. Alguns podem lembrar com alegria, outros com saudade, outros com raiva, com ira, com revolta. Outros não querem nem lembrar. Mas o que nós precisamos entender? Primeiro, o amor do Pai nos toca, nos envolve, né? Aí vem o Espírito Santo e nos convence do pecado. E nos leva até Jesus, a obra da cruz. Aí você crê em Jesus com seu coração, confessa Jesus com a sua boca, como único Senhor e Salvador. E aí? Acabou aí? Não. Jesus nos leva de volta para o Pai. E é aqui que muitos estão parados. Foi para Jesus, confessou Jesus como seu Senhor e Salvador e só quer Jesus. Jesus é o cara, Jesus é legal, eu te amo Jesus, eu te adoro Jesus. É só Jesus, porque Jesus é meu irmão mais velho. Jesus é o meu pastor, é muito mais fácil eu amar Jesus. Mas quando Jesus quer me levar para o Pai, não, Jesus, espera aí, vamos ficar aqui. Está tão legal aqui nós dois, por que a gente tem que voltar para o Pai? Porque eu tenho problema com meu pai, que não está resolvido. É fundamental conhecer e ter intimidade com Jesus. Porém, o mais importante é permitir que Ele nos conduza a uma revelação de Deus como meu Pai, meu Abba. O propósito da intimidade com Jesus é ter uma revelação de quem o Pai é. O propósito não é você ficar com Jesus e ficar só adorando Jesus. O propósito é Jesus te mostrar quem é o Pai. Esse foi o desespero de Jesus na ceia, quando Filipe pergunta: mostra-nos o Pai. E ele fala: até hoje você estava comigo e não viu o Pai. Eu e o Pai somos um. O desespero dele era que eles não conseguiram enxergar o Pai nas atitudes dele. E muitos de nós estamos assim, né? Não conseguimos enxergar o nosso Pai. Se você diz que possui intimidade com Cristo, mas não conhece o Pai, então você não entrou ainda na dimensão de intimidade que precisa alcançar. Porque você não deixou que Cristo abrisse os seus olhos para o Pai. É muito sério isso, né? E tem muita gente dentro da igreja que está assim, não conhece o Pai. Jesus quer que tenhamos um relacionamento com o Pai, assim como Ele tinha. E o que Ele disse? Eu e o Pai somos um, eu só faço o que vejo o Pai fazer. E Ele disse ainda: não vos deixarei órfãos. Por quê? Porque Ele vai nos levar para o Pai. Ele que está dizendo para você: você tem um Pai. Diga para alguém: você tem um Pai. Amém? É isso que Jesus quer te revelar. Agora, pense no seu relacionamento com o seu Pai aqui na terra. E depois pense como que está o seu relacionamento com Deus como Pai. Todas as vezes que o nosso relacionamento com o nosso Pai
terreno é rompido, isso vai afetar diretamente o nosso relacionamento com o Pai do céu. Jesus quer que a gente tenha um relacionamento com Ele, com o Pai. Ele quer nos ensinar a ser pais de outras pessoas. Por que Ele quer que eu tenha um relacionamento com o Pai? Porque Ele quer me ensinar também a ser pai. Agora, como que eu vou ser pai se eu tenho uma ferida? Se eu tenho algo que não foi curado, não foi tratado? E é necessário mexer nessas coisas, queridos. Superar traumas, perdoar, aprender a amar, dar aquilo que você nunca recebeu. Se não resolvemos essas coisas, esses problemas de relacionamento com o pai terreno, nós iremos estabelecer um relacionamento superficial com Deus. Orfandade é fruto da desilusão com o modelo de autoridade mais importante que nós temos na vida, que é pai e mãe. Quando você se desilude com esse modelo de autoridade, pai e mãe, você vai ter um relacionamento superficial com Deus. A orfandade produz isolamento, solidão, independência. É o efeito colateral de uma geração desconectada da bênção do Pai. Sabe aquela pessoa que faz tudo o que quer, vai sozinha, independente, não está nem aí. Por quê? Porque ela nunca pediu para o Pai abençoá-la. Ela nunca pediu para o Pai, Pai, o que você acha disso? E por causa disso, ela acha que ela não precisa dessa bênção. Ela não precisa. E quando ela acha isso, ela fica muitas vezes perdida. Sabe por quê? Porque quem aponta o futuro é o Pai. Quando uma pessoa não sabe quem é e o que ela quer da vida, é porque ela não teve um bom relacionamento com o Pai dela aqui na terra. O manto de orfandade encobre o nosso conhecimento da nossa identidade de filho. Eu não sei que eu sou filho porque eu me sinto órfão. E se eu não sou filho, a minha herança é roubada e é saqueada. Toda pessoa que não tem pai ou teve sérios problemas com o pai, tem uma incapacidade de confiar. Não confia em ninguém. Quando você achar uma pessoa que fala, eu não confio em ninguém, pergunte para ela, como foi seu relacionamento com o seu pai? Tenha certeza que teve algum problema nessa área, por isso ela não confia em ninguém. Como eu posso confiar num pai assim? Assim como o Doug Stringer, não sei quem lembra dele, ele já veio ministrar aqui, um japonês. Ele escreveu um livro que chama Quem é Seu Pai? E ele conta ali no livro que o pai dele natural, porque ele teve o pai, depois a mãe se separou e ele teve um padrasto também. Mas o pai dele natural foi levá-lo para ensinar a nadar. E o pai dele era da Marinha dos Estados Unidos. E quando eles chegaram lá, ele percebeu que o pai estava bêbado. E o pai pulou na água e começou a dizer, vem Doug, pula, vem, eu vou te ensinar a nadar. E ele disse que ele olhou e disse assim, como eu posso confiar nesse homem que bebeu para vir aqui me ensinar a nadar? E ele disse que ele não conseguiu pular na água. Ele não conseguiu ouvir a palavra do pai dele e se jogar. E por causa disso ele não aprendeu a nadar. Olha como é sério isso, né? Ele falou, até hoje eu não sabia nadar. Por quê? Porque meu pai estava bêbado quando ele estava dentro da água. Como eu posso confiar num pai assim? Como eu posso confiar num pai que promete algo e não cumpre? Como eu posso confiar num pai que a bebida, o jogo, tudo está antes da família? Como eu posso confiar num pai que sai para comprar comida e volta sem dinheiro e bêbado? Isso é a história e a vida de muitas pessoas, queridos. Se não é a sua vida, é a vida de pessoas que você vai receber, que vão entrar por essas portas, pessoas que você vai ministrar na libertação, pessoas que você vai encontrar na rua. É muito sério isso. Toda criança precisa de um bom pai. Se você não teve no natural, Deus coloca pais na sua vida para te ajudar hoje. Por isso que Deus fala de pais espirituais. Aquilo que você não teve, muitas vezes Deus coloca uma pessoa, um homem na sua vida, para que ele seja um pai nesse tempo que você vai precisar. Às vezes você precisa de um pai, como o apóstolo sempre fala, né? Um pai na área de negócio. Então você precisa de alguém que te ajude, que te oriente, que te dê conselho na área de negócio. Nós podemos ter muitos pais. Você pode ter um pai na área do ministério, ele te ajuda, te ensina. Agora, o que é ser um bom pai? Um bom pai é aquele que sabe que seus filhos não são seus, mas são do Senhor. Posso ouvir amém?
Um bom pai dá direção do caminho que seus filhos devem andar, e eles vão crescer e não se desviarão desse caminho. Amém? Um bom pai sabe perdoar e perdoa seus filhos quando eles se arrependem dos seus erros. Um bom pai exige respeito, queridos. Amor é consequência. A grande coisa errada que está acontecendo hoje é que os pais querem que os filhos amem e não exigem respeito. E por isso os filhos fazem o que fazem, falam o que falam para os pais. Esses dias eu estava sentada no shopping com o Benjamin comendo um lanche. E eu ouvi um menino falando no telefone com o pai dele, que eu falei, eu não acredito que esse menino está falando desse jeito com o pai. É um absurdo a maneira que essa geração tem falado com o pai. Não há mais respeito. O que é ser um bom pai? Um bom pai ama a mãe de seus filhos e demonstra isso na frente deles. Um bom pai ensina pelo seu exemplo. Um bom pai encoraja, auxilia, incentiva os filhos. Um bom pai soube, acima de tudo, ser um bom filho. Você quer ser um bom pai? Seja um bom filho. Ainda que você já tenha errado, ainda é tempo, de corrigir. Não importa se seu pai é crente, é católico. Meu pai, a vida inteira foi católico, mas ele ia na missa, ele dava oferta, ele rezava. E 4 meses depois que nós nos casamos, meu pai se converteu. Com 64 anos ele se converteu. E eu pude ver o meu pai, com 64 anos, sendo batizado, recebendo Jesus, sendo batizado, testemunhando, pregando Jesus. Então, Deus pode fazer, seja a época que for. Quando a gente fala que um bom pai ensina pelo seu exemplo, a coisa que eu acho mais triste nessa história toda de corrupção, quando eu vejo, é quando você olha que nem família Odebrecht. O avô roubava, o pai roubava, o filho rouba. Eu não sei como está o neto desse homem, gente. Mas o exemplo está sendo repetido de geração em geração. Isso é triste. Você olhar e fazer porque seu pai faz, então está tudo certo. É normal, é natural. Efésios 1 fala assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Nós temos um pai, posso ouvir amém? E sabe o que esse pai fez? Ele nos adotou. Ele tinha um filho só, Jesus Cristo. Mas ele decidiu nos adotar. E no meio de centenas de milhões de pessoas, ele saiu procurando cada um de nós. E ele escolheu você. Olha para alguém e diga, ele escolheu você. Porém, ele não somente escolheu, mas adotou como sendo seu filho. E o seu espírito fala para você dizer, Abba, pai, paizinho. Sabe o que isso significa? Tu és o meu pai, tu não és apenas pai de Abraão, de Isaac, de Jacó, pai de Pedro, Paulo, mas tu és o meu pai. É isso que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. E tu me fizeste co-herdeiro, um irmão com Jesus. Posso ouvir amém? É isso que o Senhor fez, Você sabia que um filho adotado, ele nunca pode perder a herança? Um filho natural, o pai pode tirar a herança dele. Mas o filho adotado, porque ele escolheu ser pai daquela criança, ele não pode tirar a herança daquela criança. Diga assim, ninguém tira a sua herança. Amém? Romanos 8:17 diz assim, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, nós temos uma herança. Aleluia. Romanos 8, 14 e 15 fala assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, com medo, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Deus quer nos levar para esse lugar de adoção, para esse lugar em que nós conseguimos chamá-lo de Abba. Deus não é um Deus que está lá no infinito, sentado numa cadeira, regendo o mundo. E nós somos um grãozinho de areia aqui na terra, insignificantes. Não, Deus é seu Pai.
Ele é presente, Ele está com você em todo momento, Ele ouve você em todo momento, Ele te ajuda em todo momento, Ele te abençoa em todo momento. Entenda, receba essa revelação. Ele conhece você pelo nome, Ele te conheceu quando você estava no ventre da sua mãe. E Ele quer ter um relacionamento íntimo e quer ouvir você falando. Feche os seus olhos um pouquinho e fala: Abba, Pai, Paizinho. Será que é difícil você falar Pai, essa palavra? Será que é difícil você chamar Deus de Pai? O que você sente? Pode abrir os olhos. Deus não esperou até que você se tornasse suficientemente bom para ser filho dele. Não, Ele disse assim: mesmo quando você estava perdido no pecado, eu busquei você para ser reconciliado. Eu te amei quando você ainda estava com os porcos. Assim como o filho pródigo, o pai não deixou de amá-lo, e o pai estava ali esperando o tempo todo ele voltar. Deus nos ama ainda quando nós ainda estamos no pecado. Estávamos perdidos. Agora, pensa comigo, às vezes não é difícil amar eu e você? Olha para a pessoa que está do seu lado. É difícil amar essa pessoa que está do seu lado? Marido e mulher não, né? Mas às vezes é tão difícil amar, gente. A gente é chato, né? A gente é uma mala, às vezes sem alça. Às vezes a gente tem atitudes erradas, atitudes malignas. A gente peca. Mas, em sua misericórdia, Ele diz a cada um de nós: eu quero você, eu quero você, eu quero você, porque eu desejo ser um pai para você. Deus não quer ser o seu senhor e você o escravo, o senhor e você o servo, que faz tudo na casa dele. Deus quer que você tenha um relacionamento. Ele é o meu pai. É isso que Deus quer. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Deus nos amou tanto que Ele nos fez filhos. Tudo se trata de amor. E Ele nos escolheu, Ele nos amou primeiro. Não foi você que veio aqui e disse: eu quero Jesus. O Pai já tinha derramado amor no teu coração. Ele te escolheu. E eu sou amado e escolhido. Agora, Deus, como Pai, Ele não teria te escolhido se Ele pretendesse algum dia te abandonar. Então nunca diga: Deus, o Senhor me abandonou, o Senhor me deixou, o Senhor se esqueceu de mim. Não, Deus nunca nos abandona. Ele nos escolheu porque Ele nos ama. Nisso consiste o amor de Deus. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Abba quer nos dar o seu amor, a sua direção, a sua proteção, as suas bênçãos. Ele quer cuidar de nós de um modo muito maior que o nosso pai terreno podia fazer. Ele quer desesperadamente ser um pai para aqueles que não têm pai. E nos selar dentro da sua família pelo espírito de adoção. O Senhor me adotou, o Senhor me escolheu. Queridos, às vezes eu vejo pessoas que foram adotadas tendo crise. Eu sou adotado. Meu Deus, você estava sem ninguém, e alguém olhou para você e disse: eu quero cuidar dessa pessoa, eu quero ser um pai, eu quero ser uma mãe. Louve a Deus, agradeça a Deus e ame de todo o coração. Porque essa pessoa, como as pessoas falam por aí, é pai, é mãe de coração. Ela escolheu, ela decidiu. Então se sinta amado por Deus quando Ele te escolhe, quando Ele te adota como filho. E nós estamos dispostos a confiar nele, a nos jogar em seus braços, a deixar Ele nos levar aonde Ele quiser, deixar Ele cuidar de tudo para nós? Sabe o que a gente precisa, queridos? Reconhecer que temos medo de confiar. Porque a gente já viu o nosso pai terreno errar, tomar decisões erradas, falhar, nos deixar passar necessidade. Nós esperávamos tanto do nosso pai terreno e ele não pôde nos dar. Eu vou pedir para o Ministério de Louvor subir. Quando a gente fala que nós estamos num tempo de confiar no Abba, Pai, muitos aqui não conseguem confiar realmente em Deus como Pai. E não sabem por quê.
Quando a palavra diz assim, lançai sobre Ele todas as suas necessidades, que Ele tem cuidado de ti, será que você consegue de noite, quando você está aflito, preocupado, ansioso, chegar diante do Pai, lançar tudo sobre Ele, falar tudo que você está sentindo e falar, Pai, agora eu vou dormir, porque eu sei que o Senhor vai cuidar de tudo para mim, e eu vou descansar nos seus braços? Ou será que você não consegue dormir, você passa a noite em claro, você fica tentando resolver na força do seu braço? Quais as feridas dentro do seu coração, quando você ouve essa palavra, Pai? O que essa palavra te faz lembrar? Talvez você teve um tempo maravilhoso com seu pai. Eu não tenho mais pai, meu pai faleceu há 5 anos. Eu tenho saudades hoje em dia. Talvez você teve um tempo maravilhoso com seu pai, mas tenha algo ainda com o Pai do céu que você precisa resolver. Talvez você não tenha mais pai como eu. Talvez você não conheça seu pai. A profeta Tati, ela sempre fala isso nos imersões. Ela nunca conheceu o pai dela. Ela não sabe quem ele é. Existem pessoas que não sabem. E talvez nunca descubram aqui na terra quem é seu pai. Quais as lembranças ruins? O que hoje o Senhor quer dizer para você é que o Pai do céu, o Abba, Ele quer te curar. Ele quer te amar. E o que você precisa fazer é só confiar nele. Eles vão ministrar uma canção que é linda, que eu tinha pedido para Deus algo para ministração, e aí Deus me mostrou essa música que eu nem conhecia. Eu entrei na internet e achei na internet. E eles vão ministrar só a primeira parte. E depois disso eu vou pedir para todos os líderes, os intercessores, todo mundo que é pai da liderança, vir aqui à frente, diácono, seja quem for. E eu vou querer que você venha aqui na frente, não sou eu. Deus quer que você venha aqui na frente receber um abraço de pai. Se precisa ser curado algo em relação ao seu pai terreno, que Deus use na hora desse abraço. Às vezes as pessoas que vão estar aqui não precisam falar nada, só de abraçar. Lá em São Paulo veio uma menina chorando, ela caiu de joelhos na frente do Aguinaldo, que é o nosso líder lá em São Paulo, e ele pegou ela nos braços e começou a orar por ela. Eu não sei o que Deus vai fazer. Às vezes você fala assim, apóstolo, eu não tenho problema nenhum, eu tenho um pai maravilhoso, eu não tenho trauma nenhum, mas eu quero que você venha receber um abraço de Deus como seu pai, então. Que você possa aprender a confiar em Deus como seu pai. Às vezes seu pai está em outra cidade, está distante, e você não pôde abraçar ele hoje. Você só falou com ele por telefone, ouviu pela internet, e você está precisando de um abraço de pai. Eu vou chamar você para vir na frente e abraçar. Não espere eu ficar insistindo com você. Vença todas as barreiras, mas receba um abraço de Deus como seu pai e confie naquele que te ama e que te adotou. Amém? Feche os seus olhos um pouquinho. Ouça um pouquinho dessa canção. Contudo, aos que creram e aos que receberam seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem os seus filhos, os seus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, que somos teus filhos, somos teus filhos. O Pai me adotou. Sou filho, o Pai me adotou,
vou pedir para todos os pais da liderança virem aqui na frente, ficar olhando para vocês de frente. Eu não sei se talvez você tenha uma empatia mais com um ou com o outro, ou algum deles se parece com seu pai natural, eu não sei. Todos os pais da liderança, venham aqui para frente. Eu quero que você saia do seu lugar e que você abrace. Não é um abraço assim, Eliezer, vira para mim. Eliezer, vira para mim. Não é para você chegar aqui e fazer assim: oh, Eliezer, Deus abençoe, obrigado, viu? Não, é um abraço assim, ó. Eu não sei quantos segundos vai durar esse abraço. Eu não sei o que Deus pode fazer quando você começar a abraçar. Mas eu sei que esses homens de Deus vão representar aqui o Abba, o Pai, o amor do Pai. E eu quero que Deus os use para trazer cura para as nossas vidas. Amém? Então venha. Pode até fazer fila, tá bom? Não precisa ficar esperando alguém sair para você vir. Já vem. E nós vamos estar adorando você. Tudo aos que creram e aos que receberam seu nome. Deu-lhes o poder de se tornarem em seus filhos. Não, não, não. E o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Somos teus filhos. Somos teus filhos. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão. Abrace, deixa eles serem usados por Deus. Seja curado. Seja livre nessa noite. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou. O Pai me adotou. Eu era órfão, o Pai me ama e eu sou dele pra sempre. O Pai me ama e eu sou dele. Eu quero que todos recebam um abraço. Ainda que você não tenha trauma, venha receber o amor do Pai. Deixa Deus usar esse abraço, esse amor, essa atmosfera do amor do Pai. Eu sou dele pra sempre. O Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. O Pai me ama. O Pai me ama e eu sou dele pra sempre. O Pai me ama e eu sou dele. Se você precisa pra sempre, dizer alguma coisa pro seu Pai, vai me separar, fale pra eles do seu grande amor. O Pai me ama. O Pai me ama e eu sou dele
Pai, se quiser ir para aquela Pai, Seu amor me encontrou. se você precisa falar alguma coisa que você queria falar para o seu pai e você não tem oportunidade, teu pai não é vivo, teu pai não está aqui, teu pai não é crente, teu pai não entende, fale para eles, eles estão simbolizando o Pai do céu. Eliezer está aqui também, irmão Henrique é pai, avô, bisavô, todos. Não saia daqui sem receber um abraço. Não saia daqui sem receber o amor do Pai. Tem algo que Deus está fazendo nessa noite. Hoje sou filho. O Pai me ama e eu sou dele pra sempre. O Pai me ama, Ministre o amor do Pai, ministre o amor do Pai. sempre, e nada vai me Se separar. você precisa perdoar o seu pai, esse é o momento. Peça perdão a Deus. Fale, eu preciso perdoar. O Pai me ama e eu sou dele pra sempre. O Pai me ama e eu sou dele. Sou teu, sou teu, sou teu, e nada vai me separar. Venha, se você ainda não veio, venha. Deus tem algo para fazer Pai me na sua vida e na vida desses homens também. Seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou. Seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Vai me amar, Eu tenho um pai, ele é bom. eu sou dele. Ele me adotou. Pra sempre, o Pai me ama e eu sou dele. Pra sempre, e nada vai me separar do teu grande amor. Pai me ama, o Pai me ama e eu sou teu pra sempre. O Pai me ama, eu sou dele pra sempre, e nada vai me separar do seu grande amor. Pai me ama. Existem pessoas aqui que precisam realmente se abrir para esse Eu abraço. sou dele. Não é fazer algo para obedecer a minha palavra. É o Pai que está te chamando. É o Pai que está te chamando. Vem. 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 Você sabe que Deus está falando com você. Não resista à voz do Pai. Não sou mais órfão, mas hoje filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, mas hoje filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, mas hoje filho sou. Não sou mais órfão. Tem o Edson lá na ponta também. Vem pra cá, Edson. Tá muito no escuro. Mas hoje filho sou. Não sou mais órfão. O Pai me adotou. O Pai me adotou. Diga isso, Pai me adotou. Seu amor me encontrou. Sinta
isso. O amor do Pai me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, seu amor Me encontrou. Eu era órfão, Eu era órfão, eu era sozinho, eu era solitário. E o Pai me adotou. Aleluia. Vocês aí do louvor, se quiserem descer também, deixa Deus trabalhar aquilo que precisa fazer. Hoje não é um dia para ficar triste, mas hoje é um dia para se alegrar, por saber que eu tenho um Pai que me amou, que me adotou, um Pai que é perfeito, um Pai que não mente, um Pai que é bom, em todo tempo Ele é bom, um Pai maravilhoso. Pai maravilhoso. Aleluia. Nós já vamos encerrar, queridos. Mas se você não recebeu um abraço, vem, ainda dá tempo. Vi mil histórias de como alguns vêm a ti, mas eu ouvi tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim, que eu nunca estou só. És um bom, bom Pai, quem Tu és, quem Tu és, quem Tu és, sou amado por Ti, quem eu sou. Se você quiser buscar o seu filho lá na escolinha, que precisa de um abraço, vem, pode ir lá, traz a criança. Eu sei que muitos procuram respostas em todo lugar, mas eu sei Tem o Nelson nós lá também. procuramos resposta. Só Tu podes dar e Tu sabes tudo que eu preciso antes eu falar. Tu és um bom, bom Pai, quem Tu és, quem Tu és, quem Tu és, sou amado por Ti, quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai, quem Tu és, quem Tu és, quem Tu és, sou amado por Ti, quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou. É perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz pra nós. Ele é perfeito, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz pra nós. Tu és bom, bom Pai, quem Tu és, quem Tu és, quem Tu és, sou amado por Ti,
quem eu sou. Se você é filho natural de um desses homens, venha também, é tão lindo ver. Mateus aqui, o Vitor ali, Davi lá na ponta. Quem tu és, é muito lindo. Quem tu és, sou amado por ti. Quem eu sou, és perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. Pra nós é perfeito. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo. Você pode ficar de pé. És perfeito em tudo que faz. Pra nós Ele é. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. Pra nós tu és bom, bom Pai. Quem tu és, sou amado por ti. Quem eu sou, tu és o bom, bom Pai. Quem tu és, sou amado por ti. Quem eu sou, diga isso a Ele. Tu és o bom, bom Pai. Quem tu és, diga. Quem tu és, sou amado por ti. Quem eu sou, Aleluia. Queridos, eu estava falando para o Edson aqui agora, né? As pessoas vêm, são curadas, mas eles são impactados, né? Irmão Henrique saiu chorando, ele estava ali se abanando, porque é forte, é o amor do Pai. Receba esse amor, leve esse amor, seja um transmissor desse amor.